Fala pessoal, como vocês estão? Shalom, shalom a todos. Aqui é Samuel Benini, no canal Multiverso da Bíblia. Estou muito feliz, agradecer a todos aí que sempre dão prestígio ao canal, porque a razão desse canal é vocês, né? Porque a razão maior ainda é o Criador, né? Deus acima de tudo, mas nós estamos aqui nesse mundo para compartilhar, para passar algo muito importante para as pessoas, que é uma mensagem de arrependimento. Deixa eu ver aqui. Eu tenho várias imagens aqui para abrir para vocês, para compartilhar a tela. E uma coisa bem interessante, porque que eu sempre falo aqui no canal, e hoje eu entendo porque que Deus ele falou assim, você vai criar um marco temporal, porque hoje eu entendo que toda decisão que a gente faz, ela é um marco temporal, tipo uma espécie de pacto, de referência. E eu não entendi assim, porque no meu coração, às vezes eu falava assim, por que eu vou encerrar meu canal antigo, que já tem um tanto de inscritos e um tipo de alcance? Porque Deus ele falou assim, a tua mensagem, ela é para alcançar um público em específico. E, enquanto aqueles não estão preparados, porque vários você atraiu para você e não estão preparados, o efeito será contrário. Você vai escandalizar a muitos e vai causar o que você fez. Um primeiro processo, que talvez alguns já podem estar vendo, por que eu estou comentando isso, pessoal? É que eu sempre entendi que nós temos que dar as coisas, né, sem ter absolutamente nada em troca. E isso não é verdade. Porque... E eu senti isso, que quando eu fiz isso ao máximo, em dado momento, Deus falou assim, você está dando pérolas a porcos, ou está dando certas coisas a crianças, e eu não quero ofender ninguém aqui, né, porque ele também trabalha comigo, porque ele fala assim, e você tem que saber como corrigir as pessoas. Porque se você não souber corrigir as pessoas e não ter paciência e não ter a delicadeza, você está matando pessoas, né? E eu falei, tá bem. Então, eu reiniciei o canal e ele falou assim, coloque aquilo que as pessoas estão falando sobre, porque isso é o novo conhecimento quântico do mundo espiritual que as pessoas estão sendo inseridas. E elas precisam saber, entender o que é esse multiverso, o que são as dimensões e como o mundo espiritual ele é. E eu fiquei assim surpreso que quando Deus ele vai mostrando pra gente, vai revelando as coisas, você fica assim, uau, como o mundo espiritual funciona e as elites, controladores de informações, eles têm uma noção enorme de tudo isso, como funciona, né? Então, uma primeira coisa que eu quero dizer aqui, quando a gente fala sobre questões de tribos celestiais, etc., significa que não aquela questão de horóscopo, né? Porque tudo que o diabo ele faz, ele vai imitar. Ele sempre imita. Preste bem atenção, ele não é original, né? Ele sempre vai imitar. Então ele pega o que já existe, o que já está pronto, e ele pega para ele. Então por que as pessoas elas falam sobre signos? Você vê aquelas histórias, né, de signos do zodíaco, onde as pessoas têm um tipo de tendência à personalidade. Se você fizer uma leitura, mesmo nesses signos que a gente tem herdados de simbologias assim do que seria o paganismo grego, como Câncer, Leão, né, Sagitário, Capricórnio, Escorpião e etc. Esses signos que a gente mais conhece, você vai perceber que algumas coisas realmente elas coincidem com temperamentos, com um tipo de, eu diria assim, propensão de comportamentos das pessoas. Existe um porquê disso. E esses tipos de círculos esotéricos que falam geralmente sobre esse tipo de assunto, eles querem adivinhar o futuro, e aí está o erro. Porque essa é a diferença daquilo que eu tenho aqui para colocar para vocês. Eu estou falando sobre astrologia, ou seja, estudo dos astros, ou estudo das estrelas, porque as estrelas estão ligadas a nós. Ao longo desse canal, vocês entenderão assim que nós somos parte das estrelas. Não à toa, quando você pode ver, eu não separei esse verso, mas Deus ele falou assim, observe as estrelas, né? Olhe para o céu, né? Para Abraão, e a sua descendência será como estrelas e como areia. Alguns até podem falar, e a areia, qual a relação? A areia ela está ligada a quartzo, a silício, tá? A cristais. E eu
assim, de maneira muito resumida, eu diria assim, todos nós, por isso que a astronomia vem com aquele papo, né, de que somos filhos e pó das estrelas, eles tentam falar apenas de uma maneira que eles venham desviar o Criador de tudo isso. Mas realmente somos parte de cristais, somos feitos disso. Esse é o corpo dos anjos. Esse é o corpo de Adão. Porque as pedras do Éden são cristais. E fomos feitos disso. E isso é interessante porque, ao longo das lives, o material que eu for colocando para vocês, porque são muitas coisas. Em uma só não dá. Eu não quero, ao mesmo tempo, ser tão cansativo para vocês. E quero passo a passo, bem pouco a pouco para vocês. Vocês perceberão que algo que a Escritura chama de firmamento. O firmamento é uma coisa muito importante, tá? Onde ele tem, é como um depósito, tá? Um depósito dos nossos seres, de parte do teu ser que vem para cá. E o firmamento ele foi um tipo de mecanismo e forma que Deus ele espalhou como uma espécie de roda. Então vou aqui compartilhar brevemente na tela algo interessante. Isso aqui é o acampamento dos hebreus. Isso aqui é um círculo. Esse é o círculo da Terra. Se você crê que a Terra é uma esfera vagando pelo espaço, não tem problema. Eu vou dizer assim, tudo é relativo. A Terra ela não é uma esfera, só que por que eles escrevem a Terra daquela maneira? Aquilo é uma espécie de visão 3D do mundo atemporal por todos os lados. Simples assim. Vocês compreenderam? Uma visão 3D do mundo atemporal, limitado, só que por todos os lados. Mas a verdadeira cosmologia ela é encriptada num círculo, onde o centro ele é onde está o Monte Sião, ele representa isso, então havia o tabernáculo no Monte Sião. Os sacerdotes eles ficavam ao redor, porque está ligado à tribo de Levi. E em cada ponto ao redor depois, tinha um exército. Um exército que defende o trono. Prestem atenção, defende o trono. E mais além desse exército, ficam as tribos, que nós podemos assim decodificar como os povos. Todos os povos. Você e eu estamos aqui, representados. E cada um, mediante o seu desenvolvimento, começa a fazer parte do exército. E deveria ser que alguns deveriam fazer parte do sacerdócio, mas Deus ele foi separando. Ele tem um propósito para separar, mas cada um tem uma função. E todos esses eles estão em uma espécie de ponto conectado a pontos cardeais. Deixa eu ver aqui. Onde que eu tenho uma outra imagem interessante? É isso aqui, ó. As pessoas aprenderam isso aqui na escola. Acho que todo mundo aqui aprendeu isso aqui na escola. Se você não foi na escola, mas eu creio que a maioria já teve uma leitura, hoje é mais difícil que as pessoas elas não tenham muitas informações, mas vamos dizer que talvez você esqueceu, não se lembra disso, não sabe. Eles dizem que para nós nos localizarmos nas direções do nosso mundo, isso aqui é muito interessante e necessário vocês compreenderem, tá? Para eu falar das tribos celestiais. Você precisa se localizar. E essa localização que eles dão para nós, ela está equivocada. Inclusive, eu vejo que tem até uma mensagem subliminar do mal aqui. Você falou louco, Samuel, por quê? Vejo que forma uma espécie de cruz, né? E a mão direita, pelo menos isso ficou desse lado, né? A mão direita fica ao lado do leste. Eu não vou entrar aqui assim em uma maneira muito detalhada, mas o termo leste, onde está conectado ao nascimento do sol, na Bíblia, significa o mundo atemporal. O mundo fora do nosso tempo. É uma palavra que significa dias antigos. E esses dias antigos não significa dias antigos assim, tipo o tempo da minha avó. Mas o tempo celestial. Aonde o sol, como um corpo celestial de luz, presente nesse mundo físico onde nós estamos, ele é proveniente. É um portal. Existe uma linha invisível, como um trilho, onde o sol nasce e ele se põe. E ele forma um círculo sobre a Terra. Se você crê que a Terra é um globo, tudo bem. Isso não importa. Eu quero que você absorva a mensagem que eu estou dizendo. Se você crê que é a Terra que está girando, ok. Mas compreenda que o Sol é um marcador temporal. Os corpos celestes são marcadores temporais. Por isso que no Gênesis fala do Sol e Lua
Eles são para sinais e tempos. Tá? Isso significa que eles são marcadores temporais. Só que aqui eles colocam que você coloca a sua face para o norte e das costas ao sul, a sua direita ficaria ao leste e o sol ele se põe ao oeste. Isso é um erro, tá? Isso não está correto, biblicamente. Olha aqui. Em outras palavras, o norte ele está ligado a certos tipos de tribos, tá? E eu vou explicar o que significa isso no contexto espiritual. E cada um faz parte de uma tribo. E isso aqui, na Bíblia, é a codificação, já assim, em resumo para vocês, é a codificação da sua história. Porque quando você entende a sua tribo, você vai ler a Bíblia, e quando você ler passagens que falam sobre a tribo que você está codificado, significa as bênçãos, as qualidades e fraquezas que você possui neste mundo, daquilo que você fez. Tá? Que você fez. E quando você nasce numa determinada época do ano, está encriptado você nascer naquela época, porque você vai corrigir aquilo. Tá? Se essa mensagem para alguns que são cristãos, vocês talvez podem confundir com a questão do espiritismo, entendam que, na verdade, todas essas religiões pagãs que falam sobre uma pré-existência, e eu não estou falando de reencarnação. Repito, não estou falando de reencarnação. Mas que falam sobre uma questão de que você existia e você vem a este mundo, olha, a Bíblia está cheia de relatos sobre isso. Mas não sai da live, permaneça ainda. E se você precisar sair, volte aqui. Volte aqui um dia, porque o amadurecimento vai proporcionar que você realmente continue e absorva essa mensagem. E você que já está mais adulto ou está começando a compreender, abra o seu coração, peça a Deus, ele vai te dar o discernimento disso. Isso é muito profundo e lindo. Então, a verdadeira face, de acordo ao que a Escritura diz, é que o tabernáculo ele ficava de frente para o leste. Ou seja, o mundo que assim você tinha que estar a tua face para o sol, para o nascer do sol. Porque é o mundo espiritual vindo até você. Isso é interessante, né? Tipo passado, e você está de frente ao passado, o que nós chamamos de passado. Porque lá é outro tempo. Lá não existe tempo. Lá é um presente contínuo, é um looping lindo e vivo. E nós estamos retidos nós estamos contidos numa bolha. Para você compreender, é de espaço e tempo. Compreenda o seguinte: uma casa. Dentro de uma casa, você tem um espaço e você tem um tempo para percorrer toda a casa. Em dado momento, a sua casa ela tem um tempo limitado, porque você percorre esse espaço o quanto quiser. Só que ele é pequeno para você e você o domina. Agora, quando você sai da sua casa, que é o mundo de Deus, por exemplo, o atemporal que começa a ser mais amplo, é um exemplo para você compreender, o espaço e tempo começam a ficar, nossa. Né? Então você pode dar uma volta, por exemplo, na sua casa, onde você percorreu o espaço da sua casa, mas por fora. E isso é o que as festas judaicas elas descrevem, a guerra celestial. Vocês vão compreender, talvez eu vou explicando passo a passo. A guerra celestial e a queda dos anjos, ela está ocorrendo agora, meus irmãos. Vocês falam, como assim? Por isso que aquilo que eu já coloquei no Telegram, eu já vou avisando assim de antemão para alguns, nós não respondemos a um chamado de guerra, não nos posicionamos. E as pessoas até hoje não perceberam, porque elas não se lembram. E a Escritura, inclusive, tem versículos que ela fala, lembrem-se. Como dizendo, quando a gente começa a se esforçar a buscar Deus, em dado momento você vai começar a se lembrar. Deus vai começar a romper algo que se chama véu do esquecimento. Por isso que nós estamos na época do Apocalipse, porque significa tirar o véu. As pessoas estão recebendo essa revelação que eu estou recebendo. Várias pessoas em vários lugares do mundo estão começando a compreender, a entender, a se lembrar quem elas são. E isso o sistema maligno ele quer ocultar de você. Ele não quer que você se lembre de quem é você. E ele não quer que você saiba, inclusive, a tua história que já está na Bíblia. E ele não quer que você retorne ao Criador. Ele quer que você fique neste mundo. Então o norte, ele ficaria à esquerda da tua face. A mão esquerda fica para o norte e o leste fica em frente à tua face.
A tua mão direita aponta para o sul e as tuas costas apontam para o oeste, onde o sol ele vai se pôr. É interessante que, eu vou tirar agora um pouco, rapidamente, interromper o compartilhamento, mas Deus ele mostra as coisas para nós. Por que que a maçonaria ela se preocupa tanto com simbologias de marcos temporais? Por que que os monumentos antigos eram preocupados com isso? Porque eles sabem que quando Jesus voltar, o sol e a lua deixarão de dar a sua luz, tá? As dimensões vão colidir, a dimensão de espaço-tempo que onde Satanás e os seres estão, porque Satanás está preso. Ele tem uma atuação, mas ele está preso, só que ele vai ser solto. Por isso que ele tem a doutrina equivocada do milênio na Terra, que as pessoas não compreendem o ato temporal, e as pessoas acham que ele está até solto, e ele nem está solto ainda, mas ele vai ser solto. Quando ele for solto, as pessoas vão ver que o negócio é feio. Mas também no entendimento islâmico, eles compreendem que no fim dos tempos, quando vem um ser, ou a besta, e quando Jesus ele voltar, o sol ele vai girar ao contrário. Aquilo que está nas suas costas, de repente você vai ter que virar o seu corpo, e é interessante, vai ser ao contrário. É como se fosse uma espécie de... igual quando a gente fecha uma tampa, né? E aí quando você vai abrir, você precisa ir para o lado ao contrário. É exatamente isso. O espaço-tempo vai começar a ser recolhido, por isso que o firmamento se abre, e todos, de todas as eras, vão nascer. Tá? As pessoas vão começar a serem absorvidas para a dimensão de Cristo. Por isso que não é essa terra. Até hoje não captaram, o pessoal não entendeu que a gente encontra Cristo nos ares, e o pessoal está querendo essa terra aqui. Eu falei, meu irmão, você é cidadão celeste. Existe uma terra que a gente vai viver como base, chamada Nova Terra, que é lá onde a Jerusalém desce. Não é aqui. A gente se encontra com Cristo nos ares.